Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E antes da gente conhecer junto hoje o Instituto Limite, eu queria dar uma palavrinha rápida com vocês. O nosso programa Geração do Bem, às vezes dá uma falhada, a gente não está indo em todas as entidades como a gente gostaria. A Alessandra não está dando tanto foco ao voluntariado, não porque o Geração do Bem está se tornando uma ONG. Continua sendo uma associação de amigos que está se tornando uma ONG e vai continuar fazendo bem. Geração do Bem vai continuar gerando ações do bem. É que a Alessandra deu uma brecada um pouco na vida dela. Eu já tive conversando com vocês e conversando também com o Dr. Gustavo, mastologista, e agora eu estou cuidando um pouquinho da minha saúde. Então, eu não estou fora do voluntariado, não. Eu só estou dando um tempo para a minha saúde também. Então, vou continuar ajudando a todas as ONGs e entidades que eu sempre ajudei. Porque é isso, fazer o bem faz bem. E depois eu vou contar para vocês detalhadamente esse processo. Então agora vamos juntos conhecer Instituto Limite. E agora nós estamos aqui no Instituto Limite para conhecer um pouquinho sobre o trabalho deles aqui. Isaías, o campo é muito amplo, né? Porque você cuida de crianças, né? Aqui é o lugar das crianças, é isso? Correto. Essa casa aqui nós atendemos as crianças e as famílias, né? Atendemos até 150 crianças com microcefalia e seus familiares. Aí você falou num ponto muito interessante, as famílias. A família também precisa ser assistida nesse momento, né? Porque muitas não aceitam o problema da criança, é isso que ocorre geralmente? Sim, Alessandra, nesse projeto, especificamente nesse projeto do Centro-Dia, ele assim, tem que ser dado uma importância muito grande para as famílias, né? Porque é a partir do empoderamento dessas famílias, do cuidado com essas famílias, né, que você melhora a vida da criança. Ô Isaías, isso é muito importante, né? Porque a família é a base de tudo, né? E a criança, muitas vezes, fica sem o pai, né? Eles deixam de atender a criança quando vê o problema dela, né? Sim, infelizmente é uma realidade quando você fala assim, a falta do pai, e infelizmente ainda é uma questão que a gente enfrenta muito grande, a falta do pai, né? Ainda tem muitos pais que abandonam, né? Nós temos aqui atendimento de pessoas que estão sozinhas, com as crianças com microcefalia e cuidando sozinha porque o pai simplesmente abandona. Nós temos vários casos assim e é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Como se fosse um problema, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eles, na verdade, é como se fosse um problema. Na verdade, é isso, né? Eu imagino que o pai que abandona um filho só com a mãe por conta de ter uma deficiência, porque ele vê que ali é um problema para ele, é um problema a mais para ele e ele não está disposto a tocar junto. Então, infelizmente, as mães ainda estão muito sozinhas nessas questões. E aqui um dos pontos altos é, inclusive, o empoderamento das famílias. Ah, você falou muito forte isso, o empoderamento, né? Eu acho que a gente precisa, né, disso. Sim, com certeza. Porque o emocional dessa mãe fica abalado e com o emocional abalado, é claro que ela vai ter algumas situações em que ela, de certa forma, embora inconscientemente, ela não vai tratar bem aquela criança. Vai ter uma hora que vai chegar algum momento que ela vai estar tão estressada que ela vai
é atender de forma inadequada essa criança. Infelizmente, isso às vezes acontece. É como uma mãe que bate no filho, que dá uma chinelada no filho. Agora, imagine uma pessoa que fica 24 horas com uma criança que depende dos cuidados dela. Essa pessoa precisa de cuidados também. Essa mãe precisa de cuidados. Essa mãe precisa de amparo. Né? Essa mãe precisa de um acompanhamento especializado. E um dos pontos altos aqui do Centro-Dia é esse empoderamento às famílias. Não, eu achei interessante porque eu não conhecia, tá, Isaías? E na hora que você me falou, eu falei assim, eu quero fazer essa reportagem, porque Centro-Dia, né? É importante esse auxílio à mãe da criança, porque ela fica o dia todo ali, muitas vezes não acha um cuidador, uma babá, né? Então a mãe larga o trabalho, larga tudo para ficar com essa criança, né? Então isso é muito importante. Sim, com certeza. E acarreta, o que acarreta isso, tem muito mais coisas que tem por detrás disso. A falta de emprego, às vezes a falta de uma especialidade da mãe, né? Às vezes não tem nenhuma especialidade para cargos ou para trabalhar. Às vezes a falta de estudo, a falta de condição financeira, o desamparo do pai, que na maioria das vezes abandona. Então, é uma série de fatores, né, que levam essa mãe a depender de cuidados especiais. Eu acho que a mãe, tanto quanto a criança, precisa de cuidados especiais. Ela precisa ser atendida, né? Porque ela que está cuidando diretamente da criança. E aqui no Centro-Dia, agora já está voltando aos poucos com todos os cuidados, né? O atendimento de vocês. Sim, a gente tá retornando com atendimento presencial, dentro dos protocolos, né? Esse trabalho é uma parceria do Instituto Limite com a Secretaria de Assistência Social. Então, o Instituto Limite, a Secretaria de Assistência Social que segue os protocolos e somos obrigados a seguir os protocolos da saúde, né? Estamos retornando aí com um número dentro da margem de segurança, mas retornando o atendimento presencial. E como que foi durante a pandemia esse atendimento? Porque vocês acho que tiveram que rebolar igual todo mundo do terceiro setor, né? Porque tem que atender as famílias mesmo à distância, não é isso? Correto. Engana-se quem acha que quando parou de atender presencial ficou mais fácil de trabalhar. Se você tem um trabalho sério, se você tem um trabalho interessado no outro, se você pensa no outro, quando você deixa de atender ele próximo a você dificulta muito mais aquilo que você quer. Então, você liga, você fala, você manda mensagem, o pessoal tem os cuidadores que ligam todo dia, 2, 3 vezes por dia para elas, fazem filmagem, manda filmes, manda coisas para eles tá se entretendo com as crianças. Só que, na verdade, você não sabe o efeito que tem. Então, isso te dá um certo desconforto, né? Então, eu posso dizer, como o intuito da gente está exclusivamente no atendimento e no bem-estar das pessoas, isso para a gente foi muito triste, está sendo muito triste. Né? A gente quer o bem-estar, né? Você falou uma palavra muito interessante, porque a gente não quer só fazer o bem, a gente quer que a pessoa também se sinta bem, né? Olha, eu não acredito nessa questão de fazer o bem sem que você tenha o retorno. Eu só posso achar que eu estou fazendo bem se aquilo que eu estou fazendo está realmente... aquela pessoa sentir que está sendo feito. Né? Então tem uma série de... eu não sou contra nenhum tipo de benevolência, não sou contra nenhum tipo de caridade, acho que a caridade é importante. Só que a caridade é mais ou menos nesse sentido. A caridade ela precisa ser dada sem olhar para quem, mas você precisa saber se aquela pessoa está necessitando e se aquela pessoa está ficando feliz com aquela situação. Senão você não está fazendo bem para a pessoa. Senão você está fazendo até o mal, porque muitas vezes a gente se deparou na pandemia entregando cestas básicas, ajudando... E muitas vezes virou meio de vida. Isso que a gente
está vendo hoje que a gente quer inserir no mercado de trabalho, isso é mais importante, porque às vezes a gente quer ver a pessoa prosperar, a pessoa andar, né, sozinha, não é só dar, a gente quer receber pelo menos essa gratidão em troca, que é a mudança de vida, né? O reconhecimento, né? Esse reconhecimento que ele precisa ser devolvido para quem trabalha, para quem faz pensando no outro. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que faz doação ou que faz caridade, mas faz caridade para ele. Faz caridade porque se sente culpado, faz caridade porque acha que quando morrer vai ter um lugarzinho já reservado. Então, a gente sabe que tem muita gente assim. Né? Eu acho assim, que se você quer fazer o bem, você precisa querer realmente. Você precisa querer o bem da pessoa. Não adianta você querer fazer o bem sem ter o retorno, sem saber se aquela pessoa está querendo realmente receber aquele bem. E você tocou num assunto, porque quando eu te procurei, é porque eu já conheci o pessoal que trabalha com você, né, na abordagem. Porque a gente, quando faz a marmita na rua, a gente tenta dar uma palavra de conforto, de esperança, porque são pessoas, não são só em estado de vulnerabilidade, são pessoas que já estão, assim, no fim do túnel, né? Não tem nem mais luz na vida dessas pessoas. Então, a gente tenta falar uma palavra de Deus, sabe? Fazer uma oração com eles e tentar tirar eles da rua. Então, foi assim que eu conheci o Isaías, o trabalho dele, porque ele também faz, além desse instituto lindo aqui, né? Ele faz um trabalho de abordagem. E a gente sente muito isso. Eles não querem ser ajudados. Porque a gente quer. Porque eu falo assim, quando a gente resgata uma pessoa na rua, é uma felicidade, gente. Porque vocês não têm ideia como que é pra gente tirar uma pessoa da rua, né? Isso as pessoas não têm noção. Acho que a gente vai só lá entregar a marmita. Não, a gente quer tirar ele da droga, levar para um lugar adequado, ver eles trabalhando. Isso é a mais gratidão para a gente, né, do que ficar dando só a marmita. Com certeza, Alessandra, com certeza. Você falou uma coisa interessante. Quando você consegue tirar se você sai para trabalhar e você sai pensando que você vai resgatar a tua tarefa fica mais fácil. A sua tarefa... Não adianta, porque as pessoas... Eu falo assim, porque tem 1.000 moradores, tem 1.000 pessoas em situação de rua. Quantas pessoas aceitam o serviço? 30% aceita o serviço. 30% aceita o serviço. O serviço de abordagem, ele é tipificado, tem que ser dioturnamente. Não interessa se eu já cadastrei aquela pessoa e eu encontrar ele novamente, eu vou parar o veículo, vou conversar novamente, vou tentar resgatá-lo. E não é fácil, sabe? A gente, com adolescente em casa, sem conflito, já é difícil. Mas daqui a pouco, depois do breve intervalo comercial, a gente vai continuar esse papo gostoso aqui. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região.
Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era rápido, né? E a gente continua aqui no Instituto Limite. E eu queria saber muito mais coisa, porque esse instituto é maravilhoso. Quem quiser conhecer, quem quiser entrar em contato, o telefone vai estar aqui na tela, as redes sociais. Entre em contato, porque vai valer a pena. Ô Isaías, eu fiquei sabendo de uma campanha que estava sendo feita, né? Meu amigo Pônei, é isso? Isso, na verdade, a gente pensou, a Regina teve a ideia, até porque a gente comentou com algumas crianças que frequentam a casa e assim, teve uma aceitação muito grande. Eles ficaram até alvoroçados quando a gente falou que ia ter um pônei aqui, que ia ter um cavalinho aqui para eles terem contato, né? E daí a gente teve a ideia de fazer e fazer essa campanha para adquirir esse animal. E bancar esse animal aqui. Mas infelizmente nós, embora a gente não abandonou a ideia, porque assim, a gente não tem recurso, a gente vai fazer a campanha, né, para tentar adquirir esse animal. Estamos fazendo essa campanha para adquirir esse animal. Mas a gente, infelizmente, a gente já teve uma negativa da secretaria, né, do pessoal do setor de entidade. O pessoal pediu para retirar. Então, na verdade, a gente colocou no projeto a manutenção a gente não colocou nem a compra do pônei, a gente colocou a manutenção do pônei, que seria o feno, a alimentação, né, o acompanhamento, mas infelizmente o pessoal do setor de entidade pediu para retirar. A gente está avaliando, a gente não pretende retirar, porque a gente entende que é de extrema importância esse pônei aqui e causou um alvoroço muito grande com as crianças. A gente mostrou. É um animal, né? E o feno, a cenourinha, dando alimento para o pônei, eu acho que eles também vão ver o tato, né? O ambiente, eles vão se familiarizar, né? Sim, sem dúvida, né? E assim, quando a gente pensou, a gente mostrou para eles, a gente teve assim uma recepção muito interessante, né, da parte deles. E a gente entende que esse animal é para ser usado de forma lúdica, né, para eles ter o contato, para encostar, para dar o capim.
assim, vai ser de extrema importância, até porque você atender esse tanto de criança e esse tanto de mães aqui, né? Você precisa criar atratividade, você precisa usar a imaginação toda hora, você precisa criar dia. Aqui a gente já montou um dia que chamou o Dia das Princesas, o ano passado, que foi, enquanto os educadores ficavam com as crianças, as mães faziam a unha, faziam a sobrancelha, cortavam o cabelo, ficou o dia inteiro aqui, um dia de princesa. Então você precisa criar situações para essa mãe frequentar a casa. E é exatamente o que eu te falei no começo. Você precisa trazer essa mãe, você precisa mostrar para essa mãe que não é só sofrimento, não é só ficar 24 horas cuidando do filho. Que tem alguns locais igual esse que pode dar uma aliviada no estresse dela. Nós vivemos num país, nós vivemos num mundo de corrupção, né? Nós estamos atravessando uma crise financeira sem precedente, né? E a corrupção aí aos olhos nus. Portanto, Alessandra, eu quero te falar o seguinte: nós trabalhamos, todos os projetos que nós trabalhamos em parceria com a prefeitura. Nós somos fiscalizados pelo Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria, né, que nos acompanha, que cuida da parte técnica. Nós somos fiscalizados, e quem cuida da prestação de conta é o setor de entidades, são técnicos que são responsáveis, são pessoas que têm que fazer o serviço bem feito, porque senão quem responde são eles. Nós somos fiscalizados pela Fazenda, nós somos fiscalizados pelo Estado, né? Então a gente passa por 5 fiscalizações, as nossas contas. Mas eu coloco, já que você se colocou como parceira nesse projeto e em outros projetos que possam vir, sempre, e está se propondo a nos ajudar, assim, eu coloco as contas da instituição em cima da mesa e te mostro todos os projetos, quanto que a gente recebe, quanto que a gente gasta. Não, isso é importante, porque o Geração do Bem, quando abraça uma causa, quando fala, você, sua parceira, pode contar comigo, é porque eu confio no trabalho da entidade, entendeu? Eu confio nas pessoas que estão aqui dentro. Porque eu acho que a gente tem que ser transparente em tudo que a gente faz, entendeu? Mostrar que temos contas, sim, temos gastos, sim, mas é tudo preto no branco, né? É tudo transparente. Que você aí de casa, pode acreditar que tem trabalho sério também aqui por trás, né? A prestação de conta, ela está toda no portal da transparência, né? Na questão conta. Mas vocês precisam saber, e as pessoas e os cidadãos precisam saber, que o dinheiro está sendo bem empregado. Então precisa conhecer o projeto, né? Vai lá na LA, conhece lá o escritório da LA. A LA fica na América Brasiliense 1250, é uma casa grande que a gente aluga. Para você ter uma ideia, era previsto R$1.050 para aluguel. Eu pago um aluguel de 2 e pouco. Essa diferença a gente tem que fazer. Por quê? Porque eu quis alugar um local no centro para ficar fácil para todo mundo. Quando eu falo para você de pensar no outro, é isso, né? Eu poderia atender LA num CRAS, lá, qualquer dos CRAS. Porque pode. Você é em parceria com a prefeitura. Sim. Se eu pedir a prefeitura, não, você pode. Mas o que nós pensamos, eu conversei inclusive na época com o Dr. Gentili e com o pessoal da promotoria, da minha intenção de trazer o atendimento para o centro da cidade para facilitar para todo mundo. Tem ainda, infelizmente, quem tem hoje é aquele do Brasil para poucos, né, que acumula as riquezas e não tem crise que faça atravessar dificuldades. Agora, para quem depende de salário, né, para quem depende do seu trabalho, aí sim, infelizmente, a gente está na rua e a gente está vendo muita gente passando fome, infelizmente. E pode ter certeza, a Geração do Bem vai estar sempre com o Instituto Limite, porque a gente tem muita parceria que dá muito das mãos para fazer um mundo melhor, né? Pelo menos esse mundinho que a gente vive, né? Com certeza, Alessandra. Agradeço a sua presença e, mais uma vez, o seu público está convidado. As portas do Instituto Limite está à disposição. E agora aquela palavra
maravilhosa de amor, de fé, de esperança em tua palavra com o Padre Carlos. Olá, que alegria, mais uma vez estamos juntos e hoje, nesse momento, eu quero partilhar com vocês o texto de Mateus 5,13, onde ele diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser calcado pelos homens. Essa passagem nos fala que Deus nos chama a ser sal da terra. E quando nós falamos do sal, nós conhecemos o sal como aquele produto, que dá sabor ao alimento que nós fazemos na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, a partir disso, nós vamos refletir que quando eu sou sal da terra, ou seja, quando eu sou chamado a dar sabor à vida das pessoas que estão à minha volta, eu preciso ser o tempero no ponto certo. Tudo tem que estar medido de maneira com que não seja em excesso e que não seja insosso, que não seja sem sabor. E para que a gente possa viver desta forma, nós precisamos, claro, sempre entender que independente da nossa religião, do nosso credo, Deus ele precisa estar na nossa vida. E Deus ele vai direcionando as coisas, os rumos da nossa história, para que nós possamos ser realmente esse sal que dá sabor à vida daquelas pessoas que vão se apresentando para nós. Umas que vão permanecer, outras que vão chegar. E nesse ciclo da vida, nós vamos entendendo que à medida que eu fui dando sabor ao outro, ele foi também se tornando alguém muito especial e próximo a mim. E que independente do tempo, da distância que exista, nós sempre traremos essas pessoas no nosso coração e na nossa vida. Por isso, dar o sabor exato em todas as relações que nós temos, para que nós possamos acreditar que Deus ele traz para a nossa vida tudo no momento certo, do jeito certo e na hora certa. Por isso, sejamos sal da terra. Lancemos o sal para que ele dê sabor e dê consistência, sobretudo na fé de cada um que se aproxima de nós. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Que mensagem linda do Padre Carlos, Como sempre, nos tocando muito forte. Vamos gerar mais ações do bem. Com todo esse caos que a gente está vivendo politicamente falando, a gente tem que pensar mais no ser humano. Tem todo mundo criando expectativas demais, e é isso que a gente tem que ter, porque a gente tem que acreditar mais no ser humano, a gente tem que gerar ações do bem, a gente tem que ter força, tem fé em Deus, que é isso que nos move, porque gerar ações do bem faz muito bem. Então acredite no ser humano, apesar de ter pessoas erradas, sempre tem uma boa do seu lado. Fiquem com Deus e até a semana que vem.